Olá pessoal, sejam bem-vindos ao projeto Kabbalah para as Nações e hoje eu vou compartilhar com vocês a energia dessa semana de uma parte da Bíblia, da Torá, chamada de Vaera. E aqui a gente está falando da energia que está disponível nessa semana com muito mais força que em outros períodos do ano para que nós possamos nos conectarmos com isso. E aqui tem a ver com a possibilidade, né, e da sapiência que existem milagres. Os milagres podem acontecer. E a leitura da Torá dessa semana, né, de acordo com esse livro Awakenings do Rav Dov Pinson, a porção começa assim. Elohim, que é o nome de Deus, falou a Moshe e disse a ele: Ani Hashem. Né? Hashem é um outro nome, aquilo que a gente chama do tetragrama, um nome inefável de Deus. Né? Então ele diz: eu sou Hashem. Eu apareci, no caso aos ancestrais, né, anteriormente, mas com o nome Hashem eu não me tornei conhecido por eles. Né? Aqui é uma tradução mais livre. Então diga aos filhos de Israel, Ani Hashem, eu os tomarei para mim como um povo, né, e eu serei Elohim para vocês, e vocês saberão que eu sou Hashem, seu Elohim. Meio confuso, né? Mas resumindo, o que está sendo dito aqui? Que existem dois nomes primários, né, ou modos de expressão do Criador, de acordo com esses escritos aqui. Um nome é Elohim e o outro nome é Hashem, que é um nome inefável de Deus, que é mais conhecido como o tetragrama. É um nome que não se pode ser representado nem em imagens e sons, é algo que está para além da nossa racionalidade, da nossa consciência limitada. E embora existam essas duas manifestações, no fundo e na verdade, Deus, esse Criador, é somente um. Né? Até mesmo porque ele fala, né? Elohim falou a Moshe e disse Ani Hashem. Então, ele diz, eu sou Hashem. Então, só tem um. Então, nessa revelação que está escrito aqui, de acordo com o Rav Dov Pinson, nesse momento ali, Moshe, esse grande profeta, Moisés, ele internaliza três verdades básicas. A verdade de Elohim, a verdade de Hashem e uma terceira verdade que Hashem é Elohim. Calma que a gente vai aos poucos, isso vai fazer muito sentido para vocês. Então, cada uma dessas verdades básicas correspondem a uma das partes da fala ali da Torá. Eu sou Hashem é uma delas, né? Eu serei para você o seu Elohim é a segunda, e eu sou Hashem, o seu Elohim, a terceira. Então, o que isso quer dizer aqui que o Rav Dov Pinson traz para a gente? Que justamente Elohim é um código, né, que representa o quê? A dimensão da divindade que cria o céu e a terra e reveste a natureza. Vamos dizer, o aspecto imanente da criação. Tanto que a palavra natureza, em hebraico, hateva, tem o mesmo valor numérico de Elohim. Então aqui é mais um código. Né? Então a própria Torá escreve que no processo de criação, dessa forma, no princípio, Elohim criou o céu e a terra. Já o nome Hashem, aqui de acordo com o Rav Dov Pinson, tá? É esse nome de 4 letras, é a letra Yud, a letra Kei, a letra Vav e a letra Kei, que aqui refere-se ao aspecto transcendente do Criador, de Deus, refere-se ao infinito, o divino transcendente que está para além da natureza, né, que é o aspecto da transcendência de Deus para além do tempo e do espaço. Então, numa manifestação está Elohim conectado ao tempo e à natureza, né? Numa outra manifestação, Hashem é o que transcende a natureza, né? Na verdade, é o milagroso, além do tempo e da natureza. De uma forma mais prática, Elohim, nós sentimos a presença quando a gente está sendo guiado no nosso dia a dia, sabe? Nas experiências, quando tudo forma, né, um todo conectado, significativo, né? E a gente está vivendo de acordo com esse propósito mais profundo. Então, cada detalhe da vida, grande ou pequeno, a gente percebe que tudo é providência divina, tudo é providencial desse aspecto do Criador
Elohim, né? Aquilo que aparentemente é uma coincidência só pode ser descrito justamente como sincronicidade pura, como divinamente planejado. Às vezes tu encontra uma pessoa que vai fazer uma conexão, que vai chegar num lugar para ter um novo resultado, e depois que tu vive tudo aquilo, tu consegue conectar os pontos, né? Como o próprio Steve Jobs conta pra gente, né? Então, esse nome Elohim, a gente sente justamente e percebe, entre aspas, a mão do Criador trabalhando na nossa vida natural e no nosso desenvolvimento, no dia a dia, tudo que vai acontecendo. Com relação a esse outro nome, Hashem, tá? Aí o aspecto transcendente do Criador, o que ele traz aqui para nós, né? Quando acontece algo completamente milagroso na vida de uma pessoa ou na própria vida, algo que a gente chama de extraordinário. Então, não só essas providências divinas do dia a dia que acontecem, né? Mas literalmente aquele negócio impossível em termos de lei de natureza. Quando, por exemplo, uma doença que médicos dizem que é incurável, uma pessoa consegue uma cura através de uma figura iluminada, né? Ou até mesmo uma pessoa, através de ato de caridade, revoga um decreto divino e tem uma cura espontânea. Hoje também já se fala muito sobre isso, sobre o poder da cura espontânea. Então é esse aspecto da dimensão, né, do milagroso. Então esses são dois aspectos básicos, né, dessa consciência superior que nós chamamos de Deus. Por um lado, está aberto para sentir a mão guiadora e orientadora do Criador dentro da natureza e do tempo, né, e por um outro lado, testemunhar esses atos sobrenaturais do Criador, que estão além justamente da natureza. Só que tem também uma terceira dimensão, de acordo com o Rav Dov Ber-Pinson. E essa terceira e ainda maior dimensão é a unificação ou união desses dois nomes na nossa realidade. A união, né, do aspecto Elohim com a união do aspecto Hashem, né, do nome inefável ou tetragrama. Então, testemunhar, como está escrito aqui na Torá como código, né, que Elohim é Hashem, ou seja, Elohim é esse inefável transcendente, o imanente é transcendente, é viver na vida no reconhecimento de que cada momento da vida, ou seja, o mundo de Elohim, é um milagre extraordinário de Deus. Nada é esperado, rotineiro ou mundano, né? Então, ter essa consciência no dia a dia, quase perceber como uma criança, né? Um senso de admiração constante, de espanto a cada momento. Não é à toa que o Baal Shem Tov falava pra gente, né, que a diferença entre o que as pessoas chamam de milagre ou não é aquilo que ocorre com mais ou menos frequência. Ou seja, se a gente visse a cada instante, de repente, surgir uma fonte de água, a gente já não consideraria um milagre quando a pessoa está com sede e, de repente, trilha no caminho e surge uma fonte de água. A nossa vida toda é um constante milagre da criação, só que a gente se acostuma porque acontece todos os dias. Então vamos trazer aqui para a Terra essa sabedoria, né? E o que quer dizer justamente aqui esses nomes divinos, né, num nível experimental para a nossa vida. Elohim quer dizer experimentar o propósito e a orientação dentro do mundo comum, em tudo que acontece na nossa vida. Hashem, ou aspecto transcendente de Deus, o tetragrama, é experimentar na nossa vida o extraordinário, ou em tudo, né? Essa transcendência na realidade. E o aspecto Hashem é Elohim é experimentar o fato de que nada é comum, tudo é milagroso. Então, nesse aspecto de consciência, a gente vê que não tem distinção, de acordo com ele, é o que a gente chama de fenômenos naturais e o que a gente chama de milagres sobrenaturais. Ambos são expressão do Criador. Alguns eventos se manifestam através da natureza, Elohim, né? E outros através desse aspecto transcendente da realidade, né? Quando esse infinito Criador se revela através de milagres
às vezes salvando uma vida, fazendo com que uma pessoa, né, seja salva de uma forma totalmente inesperada. Então, tem ações reveladas e ações escondidas de Deus. Então, esse é um aspecto quando a gente manifesta na vida, né, que ele chama aqui de estarmos enraizados em milagres, né? O nosso nascimento, o nascimento de cada pessoa é milagroso. E a cada dia, né, o nosso despertar é um milagre. Por isso que nessa energia, de acordo com esse cabalista aqui, um grande mestre racídico, é a energia de saber que os milagres são possíveis. É a energia dos milagres está disponível aqui nessa semana, né? Então, perceber que esse funcionamento harmônico da natureza é manifestação da luz infinita, a vida pode se transformar. E não importa o que pareça agora. Então, quando a gente acredita na possibilidade de manifestar um estado de liberdade, de prosperidade, mesmo que ainda pareça longe ou até mesmo impossível nas leis naturais, a nossa crença, a nossa convicção, a energia da fé além da razão, da certeza, ajuda a trazer isso para a existência. Então, ver que o mundo mundano é um e o mesmo mundo dos milagres, da transcendência, é gerar e criar um milagre na vida. Então, quando a gente vive dentro da nossa natureza humana e ainda reconhece que nada é limitado e que tudo é um milagre e continuamente recriado, a gente se abre para a dimensão de perceber e ver os milagres. Então, quando a gente ultrapassa esses limites naturais e a gente aprende um conhecimento a mais espiritual, vai por um tempo mais de oração ou meditação, ou a gente se esforça um pouco mais para doar para instituições de caridade ou pessoas que precisam em atos benevolentes, a gente também mostra a plasticidade, né, a capacidade de superar os nossos limites. Então, nós assumimos na nossa vida a qualidade milagrosa de nos unificarmos, de nos tornarmos um, vivermos em unidade com a fonte de todos os milagres, que é a luz infinita do Criador, a luz infinita de Hashem, a luz infinita daquilo que nós chamamos Deus, que está para além de uma forma humana e que a nossa mente não pode conceber. Então, dessa forma e vivendo assim, a gente demonstra que a natureza humana é milagrosa, ou seja, Elohim é Hashem, Elohim é esse infinito transcendente. Então a gente pode atrair tremendos milagres para a nossa vida. Então a prática que o Rav Dov Ber Pinson sugere para a gente dessa semana, justamente, é de seja o milagre que você quer ver. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus.